a emoção que eu trouxe para a gente ler hoje seria o oposto da transformação, que é a resignação. Uhum. Resignação sem energia, sem esperança, né? E aí ele diz assim, ó, um trecho que eu vou ler para vocês. Jazer no túmulo da resignação, olha como é que ele chama ela. Não se assume mais qualquer responsabilidade. Então, essas pessoas perderam a esperança por mudanças e não creem mais que a vida efetivamente ainda venha se modificar de modo positivo para si mesmas e para os outros. Vejam, é diferente se resignar de aceitar. Cuidado! Aceitar, eu vivo o melhor possível da realidade existente. Eu até aprecio essa realidade no que é possível apreciar. Resignar significa selar e distinguir como signo, como um lacre. É a ideia, então, resignare, de que eu retiro esse lacre e, portanto, eu abro mão das exigências. É como se fosse um selo que haveria ali, eu retiro esse selo, eu não exijo mais nada. Sim, você elimina as expectativas, porque o seu desconforto é porque as suas expectativas e necessidades não estão sendo atendidas. Isso. Se você decide abrir mão das expectativas e necessidades, é um jeito de você se resignar. Né? Você se conformar e falar, não, esquece, eu não sou mais importante. Né? Isso é muito triste, né? Isso é horrível. Olha só, mais um pouquinho dela, ó. Quando falamos em resignação, queremos dizer abdicação, renúncia, fatalismo. Por isso que ele deu aquele exemplo meio fúnebre, né? Uhum. Então, nessa hora, abrimos mão da necessidade de realizar os nossos desejos, exatamente o que tu estava dizendo, e não temos mais expectativas. Moldamos-nos ao que parece ser inevitável e nos rendemos ao nosso destino. Então, veja que interessante que a resignação é abrir mão da possibilidade de escolha. Quando a gente dá aula de mudança, a gente fala muito sobre isso. Que para poder mudar, eu tenho que considerar quais são as minhas escolhas. Ou quais são as minhas opções para que eu faça uma escolha, melhor dizendo. Né? O que eu tenho, quais são as minhas portas ali que eu vou abrir. Então, bem interessante a gente trazer agora essa possibilidade de que eu consigo mudar assim que eu enxergo o que eu posso, de alguma maneira, ter de opção. E aí tem uma influência muito grande, né, que logo no primeiro capítulo do livro lá de inteligência emocional transformativa, né, do Transformative AI que a gente estava estudando, uma das primeiras fases que os professores, foi o Rick e o Gary, né, que escreveram esse livro, né? Isso, Rick Hammett e Gary Lowe. Isso, uma das primeiras fases que eles colocam, né, é que o aprendizado ele é baseado nas nossas experiências. Não existe aprendizado fora de experiência. Adoro isso. Né? Adoro. Então vamos tentar entender a importância disso com isso que a Alessandra trouxe da resignação. Se a gente aprende com base nas nossas experiências, né, digamos um jovem que tem poucas experiências acumuladas. Esse jovem, ele não tem lastro. Porque por ter poucas experiências acumuladas, né, por talvez não ter se desafiado tanto, estar começando a se desafiar e não ter colhido assim tantos fracassos na vida, né, porque quando a gente é jovem, a gente tem essa sensação maravilhosa, né, que a gente pode tudo, né, a gente estava vendo teu videozinho lá de... nunca vai ficar velho. A gente estava na sala de espera ali do podcast, vendo teu videozinho de podcast lá de Nova York, né, aquecendo modelo, nas Torres Gêmeas, etc. Nossa, né, if you can make it there, you can make it anywhere, né, então gente, deixa eu explicar para as pessoas que estão ouvindo, né, o Marcelo conta como se estivessem aqui com a gente. A gente estava assistindo um videozinho bem caseiro que eu fiz de quando eu estive em Nova York. Eu fiquei alguns meses em Nova York no ano de 2001, antes de caírem as Torres Gêmeas. E esse videozinho, a gente conversando que na sala tínhamos vários jovens, né? E que uma das jovens tinha nascido 10 dias depois que as Torres Gêmeas tinham caído, né? E a outra tinha nascido o ano seguinte em que as Torres Gêmeas... Mas esse videozinho que a Ali mostrou, estava mostrando ali na sala de espera, tem o Insta, né? Quem quiser, olha lá no Instagram da Alessandra, consegue achar lá. A trilha sonora é New York, New York, né? E tem essa frase, né? Se você conseguir fazer lá, você consegue fazer em qualquer lugar do mundo, né? Se eu conseguir fazer lá, ele está dizendo, né?
essa coisa de tô aberto para o desafio, né? Isso. É nóis, né? Que nem a gente fala aqui no Brasil, né? Vamos lá, né? É nóis. Mas aí o que acontece? Digamos que ao longo da sua vida você não vai fazendo muitos bons planos, né? Você não consegue fazer boas escolhas e você eventualmente vá colhendo mais fracassos do que sucessos. Ou você tinha expectativas grandes demais que foram sendo sistematicamente frustradas. Com base nessa tua experiência acumulada, né, se você se frustra, e o que não falta, né, é motivo para a gente se frustrar. Aí você pode se resignar. Se você ceder às emoções negativas. Por isso, mais uma vez, a importância das emoções positivas para essa transformação. Porque ninguém fala que você não vai se frustrar, né? A gente toma frustração no café da manhã, né? Nesse país aqui que a gente vive. Com certeza. Só que se a gente não cultivar o hábito, né, das emoções positivas para contrabalancear, para ver essa luzinha no fim do túnel, para levar uma maior compreensão e angariar energias para tentar de novo, para desenvolver o que a gente chama de resiliência emocional, né, que é tão importante e tanto se fala nessa palavrinha resiliência sem entender o que significa essa resiliência, podemos até falar disso depois, mas se você não cultiva as emoções positivas, você vai acabando se viciando nesse sentimento de frustração. Isso é importante, a gente consegue se viciar em estados emocionais. Isso. E aí, de tanto se frustrar, você pode cair numa dessas armadilhas que é a resignação. Isso. Que você fala, não vou conseguir de novo. Quer saber? Desisto de tentar. Né? Porque você foi acumulando experiências. Agora, se você ao longo das suas experiências, como todo mundo que vive no planeta Terra, se você é ser humano, né? A gente tem sonhos, a gente tem desejos, a gente tem expectativas. Às vezes a gente consegue, às vezes a gente não, às vezes a gente se surpreende. Mas se a gente mantém, né, esse tônus, esse foco, né, na emoção positiva, a gente consegue, a cada frustração, de alguma forma curar, né, promover uma cura emocional, né, o episódio passado a gente estava falando da cura emocional, e aí você usa essa emoção para você, ok, vamos lá, né, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e vamos tentar de novo. Então, se você aprendeu a fazer isso, se você desenvolveu essa resiliência emocional, se você aprendeu a se levantar quando você cai, e aí, para se levantar, você precisa ter caído, então não podemos ter medo, né? Porque o oposto da resignação é você se amedrontar e não tentar nunca sair do casulo. Né? Para o camarada se resignar, ele foi lá, ele sofreu, né? Mas não soube muito bem lidar com o seu sofrimento. Talvez ele não conseguiu, né, ter um círculo de amizades, né, que pudesse, né, socorrê-lo, apoiá-lo, né, nos momentos difíceis. Talvez ele não conseguiu, sei lá o que pode ter acontecido na vida das pessoas, né? Mas a emoção positiva, ela é um antídoto contra esse sentimento, né, de resignação. Você não cede. Legal. Impressionante como a gente tem uma conexão que vai acontecendo enquanto a gente está gravando o Arena E, né? Parece que eu combino contigo. Eu estava procurando... Algumas coisas. Eu estava procurando aqui, a emoção do apego, tá? Porque o apego, ele é um subproduto, ele é da família do medo. Então, o medo de perder. Exatamente, é um medo específico da perda. E aí eu vim aqui pro nosso dicionário das emoções de novo, para a pequena escola, e fui pro medo, já que eu não achei o apego especificamente, eu peguei o medo, né? Outro dia a gente pode até buscar o apego para falar dele, que eu acho que ele nos ensina muita coisa. Então, o medo, logo no início, ele faz essa relação com o apego, porque ele diz assim, todos nós conhecemos o sentimento de medo. Viver é mudar. Quando começamos algo novo, quase sempre não sabemos se já estamos preparados para aquilo. Quando temos de abandonar o que já existe, um doloroso sentimento de perda iminente nos surpreende. O medo é da ordem dos sentimentos sobre os quais não temos controle e que podem nos dominar. Ele pertence a sentimentos negativos dos quais adoraríamos nos livrar, mas não conseguimos. E quanto mais forte lutamos contra eles, mais forte ficam. Então, eu acho muito interessante esse convite que ele diz que o medo nos traz para a mudança. Sim. O convite do medo para a mudança. E olha que interessante esse paradoxo.
Nós somos resistentes à mudança. Por que nós somos resistentes à mudança? Porque nós somos propícios ao apego. Porque nós gostamos daquilo que nós conhecemos, mesmo que não seja tão legal assim. Mas quando eu comparo o que eu tenho, que nem é tão legal assim, com uma coisa que eu não sei o que é, a minha tendência é ficar com o que eu tenho, Sim. que não é tão legal assim. É o ditado popular, né? Mais vale um pássaro na mão do que 2 voando, que eu não vou conseguir agarrar, né? Exatamente. E aí o que acontece, né? Esse exemplo do medo é excelente, porque se você tomar uma decisão, né, baseada no medo, que é uma emoção negativa, você pode fazer uma decisão, uma seleção adversa, que a gente fala. Você pode tomar um caminho que não é o melhor caminho para ti, porque você ou tem o medo do desconhecido ou tem um apego muito grande, né, ao que você acredita ter hoje, que é fugaz, né, toda ilusão, na verdade, né, o que a gente costuma falar que é a nossa ilusão de controle, né, que as coisas estão sob controle. Né? Muito bem. E aí o que acontece? Tem a terceira mudança que eu quero falar. Tá? Então, o que a gente falou. Então, ó, só recapitular. Ou você aceita, ou você muda, né? Mas é uma mudança, assim, de pequenas alterações, né? O que dá para mudar, o que não dá para mudar, o que eu posso me adaptar simplesmente, etc, etc. E tem a terceira mudança, né? Que aí é você virar a própria mesa. Que aí eu entendo como você se ressignificar. Porque quando você vai mudar, por exemplo, eu não estou satisfeito, né, com o trabalho na organização que eu atuo hoje. Tá, eu vou procurar uma outra organização, mas eu vou ficar no mesmo setor, no mesmo ramo, fazendo a mesma coisa. Talvez mudar de estado, talvez mudar de cargo, mas eu continuo sendo essa coisa, né, que eu sou hoje. Fala, não, eu quero uma transição de carreira, né? Eu vou deixar de ser isso e vou passar a ser aquilo. Eu fiz uma outra escolha, mas não é uma outra escolha de ambiente de atuação, é uma outra escolha de modelo de vida.